Olá, você que me acompanha aqui, no nosso ambiente virtual, aqui é o professor Jeová Canhete. Hoje nós vamos falar sobre a economia açucareira, sobre o ciclo açucareiro do Brasil colonial. Perfeito? Então, dando continuidade ao nosso último vídeo, em que eu falei do período pré-colonial, então hoje nós vamos falar da primeira atividade econômica. Nós vamos dividir o nosso bloco da seguinte forma, tá? Nós vamos falar de economia, depois vamos falar de sociedade e depois vamos falar da administração, portuguesa no Brasil colonial. Então são 3 tópicos maiores: economia do Brasil colonial, sociedade do Brasil colonial, sistema administrativo político do Brasil colonial. Perfeito? Bom, por falar em economia, a primeira atividade econômica que nós desenvolvemos aqui nos nossos estudos foi a atividade canavieira, açucareira. Bom, a primeira pergunta que se faz é: por que Portugal optou pelo projeto canavieiro, pela indústria canavieira no Brasil colonial? Bom, o Brasil tem aspectos geográficos favoráveis, o solo, o clima, 8.000 quilômetros de litoral, facilidade para o escoamento desse produto. Então veja, essa é uma primeira condição, a condição climática, Não basta eu querer plantar cana-de-açúcar, Eu tenho que ter condições climáticas para isso. Imagina, eu vou plantar cana-de-açúcar na Bélgica, não vai, Não vai rolar, o clima é temperado, os invernos são rigorosos. Então esses aspectos geográficos. Segundo elemento, experiência anterior. Quando Portugal opta pelo projeto canavieiro no Brasil, ele está optando por uma atividade que ele já dominava. A coroa portuguesa já vinha desenvolvendo a chamada indústria canavieira lá na costa africana, aquelas ilhas da costa africana, Cabo Verde, Madeira, Açores. Então esse elemento importantíssimo, saber o que está fazendo, ter know-how, ter experiência, isso é fundamental. E um terceiro elemento é a valorização desse produto no mercado europeu. O açúcar chegou a ser apelidado de ouro branco, tal era a sua lucratividade. Só para você ter uma ideia do que eu estou te falando, o Brasil tem também lá na frente, nós vamos estudar, a economia mineradora, Foram extraídos 1.000 toneladas de ouro do Brasil, 1 milhão de quilos de ouro, e mais 3,5 milhões de quilates de diamante. Olha o tamanho disso. 1 milhão de quilos de ouro, 3,5 milhões de quilates de diamante, certo? Deu para ter uma ideia desses valores? Açúcar deu mais dinheiro. Então esse ouro branco é ouro mesmo, Então por isso a escolha desse produto. Beleza? O açúcar será produzido no Brasil principalmente na região Nordeste. Pernambuco eu diria, o quartel-general da atividade canavieira no Brasil, tá? Recife, mais tarde Olinda, que será fundada pelos holandeses, Então, o Nordeste, começa no Sudeste, mas a indústria canavieira mesmo, a multiplicação do número de engenhos se dará na região Nordeste do Brasil. É no litoral e não no interior, por quê? Porque nós estamos desenvolvendo aqui, nós estamos falando de uma atividade que está direcionada para o mercado internacional. Ela não é voltada para o mercado interno, tá? Ela é voltada para o mercado externo. Perfeito? Montar uma estrutura que envolva a grande fazenda produtora, que a gente chama de engenho, com todo o maquinário necessário, com todos os recursos necessários, com a utilização de mão de obra africana, primeiro indígena, depois africana, via tráfico negreiro. Montar uma estrutura como essa é muito caro. É o projeto mais lucrativo do Brasil colonial, mas também é o mais caro o empreendimento. Você demanda muito mais recursos para um projeto como esse do que para qualquer outro projeto já desenvolvido no Brasil colonial. Deixa eu ajeitar aqui. Tá legal? Então é muito caro. Motivo pelo qual a coroa portuguesa ela vai buscar parceiros. E a parceria financeira para montar um projeto tão caro como esse veio dos holandeses, tá? Porque os holandeses eram os grandes banqueiros da época, primeiro país europeu a criar uma companhia internacional de comércio e tal. O fato então é que eu tenho uma aliança entre Portugal e Holanda nesse projeto canavieiro. A Holanda é importante porque ela financia, ela transporta, ela refina
ela distribui, ela comercializa, ou seja, em todas essas etapas. Então é fundamental. Se o Brasil se tornou, como se tornou, o maior produtor mundial de cana-de-açúcar, e sobretudo de açúcar, é por conta da participação holandesa, que, claro, não está fazendo graça para ninguém. O holandês é banqueiro e eles ganham em cada uma dessas etapas, no financiamento, no transporte, no refino, na distribuição, na comercialização, eles ganham em cada uma dessas etapas. Inclusive, estima-se que a lucratividade do açúcar no Brasil, colônia, foi muito maior para os holandeses do que para os próprios portugueses, só para você ter uma ideia, tá? Perfeito? Muito bem. Bom, essa produção açucareira eu te falei que ela é no litoral, né, fundamentalmente, porque voltado para o mercado internacional com facilidade de escoamento. Então você perceba aí que só no Nordeste eu tenho ali, ó, nesse nosso mapa, 100 engenhos, 100, enquanto lá no Sudeste tem 6 ali em Vitória, tem 3 ali no Rio de Janeiro, mais alguns ali em São Paulo, né? Então um número muito reduzido no Sudeste. No Nordeste são mais de 100 engenhos e esses números ultrapassarão depois 200, 250, 300 unidades produtoras. Tá? O engenho é uma unidade produtiva básica. Ele é composto da seguinte estrutura. Você tem a casa grande, que é a residência do senhor, de engenho e da família dele. Né? Se fosse a fazenda do seu pai, seria a sede. A casa grande é o espaço senhorial, é o espaço branco, é o espaço de poder. E tem a senzala, né, que é o local reservado aos escravos. Então, um ambiente insalubre, em condições sub-humanas, esses escravos ficam ali em condições sub-humanas, né, sem nenhuma infraestrutura básica de saneamento ou coisa parecida. Casa grande e senzala, né, você tem aí as ilustrações para mostrar essas duas estruturas. Tá? Tem mais, você tem a casa de máquinas, que é o espaço industrial do engenho, que é onde transforma a cana em açúcar. Na casa de máquinas tem a caldeira, tem a moenda, tem a casa de purgação, tudo isso para o fabrico do açúcar. E alguns engenhos tinham também a capela, que é o espaço religioso do engenho. Então, os grandes engenhos tinham suas capelas, né? Que é esse espaço religioso. E que religião é essa? Católica, necessariamente católica, tá? Então, casa grande, senzala, casa de máquinas e capela são algumas das estruturas que você verifica num engenho. Bom, a sociedade do Brasil açucareiro, ela é uma sociedade imóvel, ela é marcada pela imobilidade social. Ela é uma sociedade rígida. E você me pergunta, por quê? Ora, porque na economia canavieira, a riqueza está na terra. E a terra está nas mãos dos senhores, ela está concentrada. Então, quem tem acesso à terra tem poder, tem dinâmica, tem possibilidades. Quem não tem acesso à terra, e a maioria esmagadora, não tem poder, não tem dinâmica, não tem possibilidade. Então, a sociedade de senhores, de escravos, né? Uma sociedade rígida, uma sociedade imóvel, uma sociedade patriarcal, que gira em torno da figura masculina, do pai, do marido, do irmão, do filho, e fundamentalmente rural. Tá? Assim, um aspecto, não é que não haja cidades, essa é uma confusão que normalmente é feita na cabeça das pessoas. O fato de ser uma sociedade rural não implica dizer que ela não tenha cidades. Tem. Só que as cidades ou a cidade não é o espaço primordial de ocupação. Né? A cidade ela cumpre numa sociedade como essa um papel muito específico. A cidade como centro de comércio, a cidade como centro de manifestações religiosas, porque é lá que está a matriz, né, da igreja, a cidade como escoamento da produção, como sede administrativa dos representantes da coroa, né, a cidade como manifestação de festas cívicas ou folclóricas, né? Então ela tem as suas funções pontuais, mas não é o espaço predominantemente ocupado por essa sociedade que é rural, tá? Aí você vê algumas gravuras, né, do cotidiano de senhores de escravos, normalmente feitas pelo Debré, que é um paisagista, um pintor francês que veio para cá no século XIX. Muito bem, outros produtos que você encontra numa sociedade canavieira e que são produtos que inclusive surgiram como suporte à atividade canavieira. É o caso do gado, da pecuária. O gado ele será introduzido no Brasil como suporte à atividade canavieira. Para quê? Como força motriz,
como transporte, né? Você tem muitos engenhos que são movidos por força animal, é o chamado engenho de trapiche, né? Então, como transporte, como força motriz, como suprimento, né? Suprimento como couro, carne, leite, né? Etc. e tal. Então, a pecuária é uma atividade paralela. O fumo, portanto, o tabaco também, porque o tabaco ele é utilizado como moeda de troca na relação com o tráfico negreiro, tá? Então você usa o tabaco como troca, como moeda de troca para adquirir escravos, por exemplo, lá na África. Exploração das drogas do sertão. O que são as drogas do sertão? São os produtos nativos da floresta amazônica. Então toda a exploração aí da região amazônica, né? De produtos nativos como salsa, corantes, guaraná, cacau, anil, alguns dos produtos que se exploram na floresta amazônica nesse momento, tá? Hoje você tem, além de tudo isso, você tem açaí, castanhas, né, etc. E essa agricultura que dá suporte à economia canavieira, ela é uma agricultura de subsistência, tá? Ela é voltada para o consumo próprio ali do engenho, da fazenda, daquela estrutura, tá? Daí derivados, laticínios, rapadura, queijos, tudo voltado para a subsistência, tá? A base econômica mesmo é a açúcar, a base açucareira, né? Bom, esse mapa aqui está mostrando algumas atividades, né? O que está em rosinha a pecuária, você vê que ela começou no Nordeste e foi adentrando, está em verde a drogas do sertão, o que está numa cor, essa cor aqui, um roxo, né? Não é um roxo, é um vermelho mesmo, né? Você vê que é a cana de açúcar, que são os engenhos, etc e tal. Tudo bem. Bom, o trabalho escravo do Brasil colonial, ele começou com mão de obra indígena. Então essa coisa de que o índio não trabalhava, porque o índio era preguiçoso, porque o índio era rebelde, por isso que ele não era escravizado, tá errado isso. O índio foi escravizado sim, legalmente escravizado até 1680. A lei portuguesa que proibirá a escravização do índio, ela é de 1680. Então ele será sim utilizado. O índio, ele é apelidado de negro da terra, tá? Se estiver estudando, apareceu o termo aí negro da terra, nós estamos falando do índio. Então o índio foi utilizado sim. Agora, num dado momento, a partir ali de 1560, começa a haver uma substituição rápida da mão de obra indígena para a mão de obra negra africana. Por quê? Por causa da lógica do tráfico negreiro. Não tem a ver com outro argumento equivocado, né, que durante muito tempo se utilizou, de que se por um lado o índio era rebelde, o índio era preguiçoso, tal. Por outro lado, o negro era passivo. O negro já estava acostumado com a escravidão lá no continente africano. É claro que, antropologicamente falando, isso não é verdade. Ninguém nunca, em lugar nenhum, em momento nenhum histórico, esteve conformado com a escravidão. Então a mão de obra negra ela é utilizada sobretudo por conta da lógica financeira, econômica do tráfico negreiro, né? Além do que os índios serão exterminados e o grau de evolução das comunidades negras era maior, pois eles já conheciam a agricultura. Bom, isso aí eu diria, argumento acessório. O argumento fundamental é a lógica do tráfico negreiro. Perfeito? Muito bem, vamos avançar aqui. Algumas gravuras aí de escravos acorrentados pelo pescoço, né? Algumas gravuras aí de negociantes de índios, né? Você tem inclusive no Brasil um tipo de bandeira que é chamada de bandeira de preagem ou de apresamento, que ela é especializada em capturar índio para vender como mão de obra escrava. Ali você vê um engenho manual, né? Na gravura no seu canto direito aí, né? Você vê um engenho manual movido por escravos mesmo, tá? Etc. Algumas gravuras da época. Portanto, o tráfico de escravos era um negócio extremamente lucrativo, tá? E aí um navio negreiro, né, que mostra aí mais ou menos os tumbeiros, como eles eram apelidados, porque pelo menos a metade desses escravos que eram sequestrados, porque isso é o maior sequestro da história da humanidade, né? Sequestrados no continente africano, eles morriam no percurso, no meio do caminho ali no oceano, né? Por isso que são chamados de tumbeiros. Bom, o tráfico se dá através de uma lógica triangular. O cara sai da Europa, conecta a África,
né, vende esse escravo para o Brasil ou para os Estados Unidos e depois volta para a Europa, tá? Essa lógica triangular, tá, entre Europa, África e Brasil, ou Europa, África e América do Norte, é o que está por trás do tráfico negreiro, tá? A questão mesmo da lucratividade do tráfico negreiro. Mais algumas gravuras aí especificamente sobre o comércio de escravos, né? Você está vendo aí um mercado de escravos, onde os escravos são negociados na parte baixa. Você vê aí dentro dos navios os tumbeiros, né? Etc. Então o escravo aí é preso com grilhões pelo pescoço, né? O castigo físico como elemento de dominação era muito comum, então em algumas imagens do Debré, mostrando aí o capitão do mato, né? Que é curioso, porque é um outro negro escravizando o negro, ou capturando o negro, né? O tronco, o pelourinho, a palmatória, né? Várias formas de punir esse escravo. Sobretudo os escravos fujões, né? Bom, essa produção açucareira no Brasil, ela será comprometida num primeiro momento com a União Ibérica. O que aconteceu? Lá em Portugal acontece um fenômeno político que é quando o Dom Sebastião, o último rei da dinastia de Avis, ele morre, ele desaparece numa batalha lá no norte da África. Ele proclamou uma expedição militar religiosa contra o Marrocos, né? Como se fosse uma espécie de cruzada, portanto uma nona cruzada contra os muçulmanos lá do Marrocos, e ele, Dom Sebastião, que você está vendo na gravura, sumiu, desapareceu numa batalha chamada Alsácer Quibir. Com o desaparecimento do Dom Sebastião, sem sucessor, o trono português será ocupado por um tio dele, né? O Dom Henrique já era muito idoso, né? E esse tio morreu 2 anos depois, sem sucessor também. E aí abriu-se uma brecha no trono português em 1580. Só um comentário aqui. Esse desaparecimento do Dom Sebastião, né, nunca foi encontrado o corpo, nem nada, sumiu. Tá aí um personagem histórico que desapareceu. Sustentou no imaginário coletivo a ideia de que ele teria sido arrebatado e de que em algum momento ele voltaria. Uma visão messiânica, sabe, sobre Dom Sebastião. Isso criou um fenômeno folclórico religioso chamado sebastianismo. Aquela crença de que um dia Dom Sebastião voltará. Claro, isso tem a ver com alguns movimentos sociais, inclusive do Brasil, que nós estudaremos lá na frente. Canudos, contestado, etc. Bom, aí com a morte do Dom Sebastião e do seu tio Dom Henrique, o trono português ficou temporariamente sem herdeiro, até porque não tinha um sucessor. Resultado, a Espanha do Filipe II, rei da Espanha, aproveitando dessa brecha, invade Portugal e anexa o trono português aos domínios espanhóis. Esse fenômeno nós chamamos de União Ibérica, quando Portugal e Espanha estarão sob o domínio da coroa espanhola. Então são 2 reinos ibéricos, Portugal e Espanha, sob a mesma coroa, que é a coroa do Filipe II. Esse fenômeno durou apenas 60 anos. Então, por 60 anos, Portugal foi da Espanha. E aí a grande questão, se Portugal agora é da Espanha, o Brasil é da Espanha. E num Brasil espanhol, qual a consequência aqui? Os holandeses que investiam no projeto canavieiro não reconhecem o Brasil espanhol, até porque a Espanha não favoreceu a Holanda. Se a relação da Holanda com Portugal era de parceria, a relação da Holanda com a Espanha é de mais absoluta rivalidade, né? Quer dizer, a Holanda é um dos mais importantes inimigos que a Espanha tem na Europa. Primeiro porque a Holanda era dominação espanhola. A Holanda era da Espanha. Tinha acabado de se emancipar ao final da Guerra dos 30 anos. Então tem um passado histórico. Depois, elas são as grandes potências econômicas da Europa, então havia rivalidade econômica. As grandes potências navais, então havia rivalidade naval. As grandes potências religiosas, então tinha divergência religiosa. A Holanda é um país protestante. Espanha é um país católico, terra da Santa Inquisição, então a guerra entre católicos e protestantes extremamente sanguinária na Europa nesse momento. Em resumo, querido aluno,
Se a relação de Portugal com a Holanda era de parceria, de Holanda com a Espanha nem pensar. E como o Brasil agora é espanhol, o que vai acontecer? Sem o reconhecimento e proibida de fazer negócios no Brasil, porque o Brasil é espanhol, a Holanda, que tinha investimentos aqui, acabou invadindo o Nordeste brasileiro. Então preste atenção. O Brasil que a Holanda invade não é português, é espanhol, tá? E a Holanda domina ali então a região do Nordeste brasileiro e por ali ela permanece ela fica de 1630 a 1654, são 24 anos de dominação holandesa no Nordeste brasileiro. Perfeito? Bom, essa dominação holandesa tem, portanto, 3 etapas, né? Uma primeira etapa foi a de ocupação do litoral, que é quando os holandeses tentam romper esse bloqueio econômico imposto pelo governo espanhol, tentam invadir a Bahia, não consegue, porque a Bahia era a capital, Salvador era a capital, então ali houve uma resistência muito grande, mas em 1630 consegue efetivamente ocupar o Pernambuco, que passa a ser o maior centro mundial de produção açucareira. Destaque aí desses 24 anos de dominação holandesa para um príncipe holandês, né, um administrador holandês que foi mandado para cá para gerir os negócios holandeses aqui no Brasil. O nome dele é João Maurício de Nassau. A administração do Maurício de Nassau, ela é fantástica, ela é sensacional, espetacular. Esse cara é um personagem muito à frente do seu tempo. Ele vai governar o Brasil, colônia, como se fosse uma metrópole europeia, tá? Então ele vem para cá, moderniza, urbaniza, promove grandes obras urbanas e arquitetônicas, funda a cidade de Olinda, Olinda tem esse nome por causa de Holanda mesmo, faz o embelezamento da cidade, atrai artistas holandeses para o Brasil, financia os donos de engenho com recursos da chamada Companhia das Índias Ocidentais, garante a liberdade religiosa, uma coisa raríssima no mundo nesse momento. Católicos e protestantes estão se matando na Europa, né? Aqui no Brasil, de Maurício Nassau, católicos, protestantes, judeus, afro-brasileiros poderiam professar tranquilamente suas religiões sem nenhuma perseguição. Enfim, então Nassau faz uma administração fantástica. Ele retoma a produção, porque quando o holandês invadiu, muitos senhores de engenho derrotados, para não entregar de bandeja a produção para os holandeses, destruíam os engenhos, tacava fogo na produção, facilitava a fuga de escravos, praticavam mesmo a terra arrasada. Então quando o Nassau vem, ele tem que refazer tudo isso, concedendo empréstimos. Ele era detentor do controle de recursos da chamada Companhia das Índias Ocidentais. É um recurso proveniente dos banqueiros holandeses e ele, fazendo uso desse recurso, ele transforma o confronto em parceria com os senhores de engenho, que voltarão a produzir e darão ao Pernambuco o status de maior produtor mundial de cana-de-açúcar. Perfeito? Porém, para a gente concluir, nem todo mundo estava feliz com o Maurício de Nassau. Os banqueiros holandeses achavam que essa coisa de embelezamento da cidade, de urbanização, de subsídio para a produção, criação de observatório astronômico, de museu ou biblioteca, de que tudo isso era caro e nada disso era necessário. Então, achavam que um outro administrador poderia administrar com maiores lucros a coroa, no caso a coroa holandesa, né? A companhia, na verdade, companhia de comércio. E acabaram substituindo o Maurício Nassau, demitindo o Maurício Nassau. Esse foi um erro grosseiro, porque o Nassau era o elemento de equilíbrio. O Nassau era o ponto de equilíbrio na relação entre os senhores de engenho e os holandeses. Com a demissão do Nassau, nós teremos um desgaste tão grande na relação que, somado ao fim da União Ibérica, 1640, portanto, Portugal volta a ser governado por uma família portuguesa, nesse caso, os Braganças, né? E se Portugal agora volta à mão dos portugueses, é claro que Portugal quer que o Brasil volte à mão dos portugueses. E esse Brasil holandês não interessa. Então, Portugal querendo restaurar os seus domínios no Brasil. Os senhores de engenho insatisfeitos com a substituição do Maurício Nassau.
a quebra de acordos que os holandeses fizeram depois do Nassau, até para financiar suas guerras com a Inglaterra. Então tudo isso, esse conjunto de insatisfações, acabou resultando num fenômeno chamado, num movimento chamado Insurreição Pernambucana. O que foi a Insurreição Pernambucana? Foi um movimento luso-brasileiro, de brasileiros e portugueses, que resultou na expulsão dos holandeses do Brasil, tá? Lá na Batalha de Guararapes, nas batalhas, porque não foi uma só, de Guararapes, em 1654. Perfeito? Consequências da expulsão dos holandeses, a pior possível. Porque o que acontece? Quem financiava, quem transportava, quem refinava, quem distribuía o açúcar no mercado internacional? Eram os holandeses. Expulsá-los daqui implica dizer que não vão perder financiamento, transporte, refino, né? Além do mais, o holandês ele adquiriu no tempo que ficou aqui know-how, experiência, né? E ele vai levar isso para onde? Para as Antilhas. Expulsos do Brasil, os holandeses vão para as Antilhas e eles levam mudas da cana-de-açúcar, eles levam seu capital, levam sua tecnologia, levam o seu know-how e vai produzir um açúcar de melhor qualidade nas Antilhas do que açúcar brasileiro, que é pior, mais barato. É difícil ser um produto de maior qualidade, mais barato, né? Mas é porque como as Antilhas ficam mais próximas do mercado consumidor, que é o mercado europeu, o custo de transporte é menor. Então o resultado final do produto é que ele é mais barato. Então se é um produto que é melhor e mais barato, né? Vai quebrar a economia açucareira brasileira, tá? Não dá para concorrer. Perfeito? Então isso encerra a primeira atividade econômica desenvolvida pelos portugueses no Brasil colonial, atividade canavieira, tá? Aqui um mapinha mostrando as Antilhas, que é para onde os holandeses levaram a produção e acabaram quebrando a atividade canavieira do Brasil. Perfeito? Muito bem. Junto com essa aulinha, vai uma lista de exercícios sobre esse assunto para você praticar. Um abraço, né? Bons estudos, até a próxima.